Olá, meus irmãos e minhas irmãs, sejam todos bem-vindos para mais este vídeo que está dentro da programação da semana, em que falaremos sobre missão em todos os dias e que o tema específico de hoje trata-se dos sinais da revelação de Deus e fundamentais para a comunicação com os homens. Não é uma exegese, mas farei alguns apontamentos bíblicos e também do documento Dei Verbum do Vaticano II e que pode ser bastante útil para a criatividade humana neste tempo de isolamento social. Apesar de estarmos neste isolamento, podemos usar dos sinais que a modernidade nos oferece para levar a palavra de Deus e os ensinamentos da Igreja até os corações das pessoas. O que não podemos fazer, porque não é próprio nosso, humanos, é ficar parado esperando que um milagre aconteça vindo do céu. O próprio Deus não ficou parado, foi ao nosso encontro, talvez para indicar que temos que, de alguma forma, ir ao encontro das pessoas, levando a elas as mensagens mais belas que vêm do Evangelho, que vêm do coração de Deus e que pode dar a cada pessoa uma força maior neste tempo. Este tema de hoje leva-nos a pensar em dois importantes aspectos da fé cristã, que para a evangelização por meios virtuais se tornam fundamentais. Trata-se da comunicação de Deus com os homens e a revelação em si, isto é, a forma como Deus se deu a conhecer a todos os seres humanos. Comecemos por este segundo aspecto, a revelação em si. O que é a revelação? Há um documento muito importante do Concílio Vaticano II chamado Dei Verbum. Nele podemos ler: aprove a Deus em sua bondade e sabedoria revelar-se a si mesmo e dar a conhecer o mistério de sua vontade, mediante o qual os homens, por meio de Cristo, Verbo encarnado, têm acesso no Espírito Santo ao Pai e se tornam participantes da natureza divina. Vejam o que está escrito: em virtude da revelação, os homens tornam participantes da natureza divina. Há um questionamento expresso no Salmo 8 que diz assim: quem é o homem, Senhor? E pela revelação, todos nós sabemos e entendemos que o homem é este ser chamado a fazer parte da natureza divina. Fato possível pelo simples motivo de Jesus revelar o homem ao próprio homem, isto é, em Jesus, Verbo encarnado, nos encontramos com o homem que todos devemos ser e ao mesmo tempo conhecemos a Deus. Mas a revelação não começou em Cristo, pelo contrário. Em Jesus, Deus se revela plenamente. E aqui podemos dizer sobre o primeiro aspecto importante para a fé, citado por mim anteriormente: a comunicação entre Deus e os homens. Citarei aqui apenas alguns aspectos importantes desta revelação e desses sinais de Deus para se comunicar com os seres humanos. Eu cito primeiramente Abraão. Deus promete que Abraão seria pai de um grande povo, de um numeroso povo. No entanto, a mulher de Abraão, Sara, é estéril. Veja que a esterilidade de Sara se torna um sinal para que Deus seja conhecido
como Todo-Poderoso. No capítulo 17 e 18 do livro de Gênesis, Deus, ele passa a ser entendido e conhecido como aquele que tudo pode. E ao mesmo tempo, Deus comunica o seu poder e que este poder de Deus está acima do tempo e também da condição humana. Veja que Sara era idosa. O idoso, sendo mulher, não gera filhos, mas Deus tudo pode. Outro sinal são as pragas do Egito. Lá no livro do Êxodo, relatado entre os capítulos 7 e capítulo 11. Essas pragas anunciadas por Moisés ao faraó são sinais que revelam que Deus é o único. Além de todo-poderoso, é um só. Não há outro Deus. O único que existe comunica aos homens a vontade e a verdade sobre si próprio. E se tornou a profissão de fé do povo israelita, do povo liderado por Moisés. Outro belíssimo sinal que desejo citar mostra que Deus comunica uma forma de cura. Que sinal é este? Está bastante estampado, bem estampado, melhor dizendo, lá no livro dos Números, ou de Números, no capítulo 21, e revela que Deus, além de todo-poderoso, é capaz de manifestar cura. Ele deseja a cura para o ser humano. As serpentes de bronze é, portanto, colocada numa haste, e todos que fossem picados pelas serpentes no deserto, olhando para essa serpente de bronze estendida, ficariam curadas. Dessa forma, Deus comunica a sua misericórdia, que mais tarde é melhor indicado na cruz de Cristo. Mas acima de tudo, Deus comunica a necessidade da obediência, do respeito, da tolerância e da fraternidade, da unidade, para caminharmos por um só caminho, num só sentido, numa só direção, na direção do amor. Lembremos-nos que pouco antes deste episódio, o povo havia ofendido a Deus e a Moisés, e por isso sofriam as picadas das serpentes e até sofriam a morte. Isso mostra que todo tipo de ofensa e desobediência gera morte e sofrimento para toda uma comunidade. São tantos sinais que indicam a forma como Deus se comunica, que desejo finalizar demonstrando e citando o sinal que indica uma aliança de amor entre Deus e a criatura, entre Deus e todo ser criado. Trata-se do sinal do arco-íris, lá no livro de Gênesis, no capítulo 9. E Noé disse: quando o arco-íris estiver nas nuvens, eu o contemplarei, como recordação da aliança eterna entre Deus e as espécies de seres vivos sobre a terra. O que isso tem a ver, por exemplo, com as redes sociais? Todos esses sinais já dito por mim, e sobretudo este último do arco-íris, que é o sinal da comunicação do amor de Deus com toda a obra da criação, quer mostrar e quer indicar a cada um de nós que nós também podemos expressar e comunicar amor. Abrimos, portanto, um espaço para entendermos profundamente que há uma necessidade de não desanimar da possibilidade de uma comunicação correta
e da verdade sobre Deus, sobre o Evangelho e sobre a Igreja. Obviamente, como no processo de revelação do Senhor, a própria comunicação entre Deus e o homem foi muitas vezes abalada. Teve controvérsias, dificuldades de entendimento e até desobediência. Mas Deus não desistiu de buscar esse diálogo com o ser humano. Deus não desistiu diante das dificuldades e nem das desobediências humanas. Pelo contrário, Deus deu sempre o primeiro passo. Ou seja, Deus quis estar conosco, Deus quis se comunicar conosco. Via de regra, e naquilo que parece natural, não teria que ser o homem a buscar a Deus? Obviamente que sim, mas as Sagradas Escrituras mostram que Deus ama primeiro, dá o primeiro passo e mostra opções para a aliança. Ele não deixou de ser Deus porque se rebaixou às condições do humano entendê-lo. Percebam, meus irmãos, que Deus sempre usou de sinais sensíveis para se comunicar com o homem. E isto desafia-nos a igualmente usarmos dos sinais sensíveis às pessoas do nosso tempo para que entre nós aconteça uma verdadeira e forte comunicação da fé, da graça e do amor. Podemos pensar neste tempo de isolamento social, por exemplo, em usar os sinais da internet, Wi-Fi, 3G, 4G, etc. E, enfim, usar a rede para continuar sendo uma igreja missionária, que leva o amor, que leva a misericórdia e que traz para o coração da igreja, para o coração do Cristo, aquele que ele tanto ama, pessoas. Possamos estar atentos aos vídeos seguintes e amanhã veremos sobre a importância da comunicação da igreja com o mundo nos tempos de hoje e principalmente no tempo de isolamento social. A igreja viva está preocupada com as condições do seu povo, que estão nas casas, que são idosos, crianças, jovens, famílias, que precisam da fé e que tem cada um de nós batizado como os promotores da fé.